Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos falar um pouco a respeito de uma temática que um dos usuários solicitou que fosse falado, trabalhado mais a respeito do psicodrama. Eu pessoalmente tenho um certo apreço pelo psicodrama, apesar de não ler de maneira tão corriqueira e com tão grande ênfase essa área. Então, caso também alguém identifique algum erro de interpretação, algo do gênero, deixa nos comentários, em tal livro de tal página esse autor diz isso e isso que contradiz o que você trouxe no vídeo. Porque quando falamos sobre abordagens que não estudamos com tanta ênfase, temos sempre uma possibilidade maior de cometer erros do que quando estamos dentro da nossa zona de conforto. Apesar de que, obviamente, todo o conteúdo que eu trago aqui é devidamente embasado em trabalhos científicos, então também não estou trazendo nada aqui por achismo. Enfim, vamos trabalhar hoje alguns dos conceitos básicos do psicodrama, não são todos, mas são alguns dos principais, e uma ideia também dessa matriz de identidade, que é a forma como o Moreno, que é o principal autor do psicodrama, que é o idealizador do psicodrama, como que ele via o desenvolvimento da criança, colocando essa teoria da matriz de identidade. O primeiro conceito básico que nós vamos falar a respeito é espontaneidade e criatividade. Então, o Moreno ele traz essa ideia de que no convívio social, na nossa inserção cultural, nós somos convocados muitas vezes a frear a nossa espontaneidade, porque afinal o convívio social nos demanda isso. Nem sempre você pode falar tudo o que pensa direto para a pessoa na hora, sem pensar muito, porque isso vai certamente gerar vários problemas de convívio social. Então, para ter esse convívio social, para conseguirmos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos brecar essa nossa espontaneidade natural, que as crianças principalmente têm. Então a gente vê que a criança ela não é muito, digamos, cautelosa muitas vezes nas ações. Então ela ainda tem muito dessa espontaneidade. O que também leva as crianças a serem tão criativas. Então, para Moreno, a espontaneidade e a criatividade, elas estão intimamente ligadas. Então, uma é dependente da outra. Ou seja, quando nós freamos a nossa espontaneidade no nosso convívio social, no nosso dia a dia, para poder ter uma relação melhor, nós automaticamente também perdemos muito em criatividade. Então nós ganhamos por um lado, que essa freada da espontaneidade nos possibilita um convívio social melhor, mas por outro lado, a criatividade fica afetada. E o que o Jacob Moreno nos traz em relação a isso? Qual que é o problema dessa pouca criatividade, digamos assim? Essa falta de criatividade, muitas vezes, ou diminuição da criatividade, faz com que nós, diante de situações inusitadas, novas, que não são do nosso hábito diário, nós não conseguimos tomar decisões rápidas. Então, como espontaneidade e criatividade estão intimamente ligadas, quando se apresenta a nós uma situação incomum, fora do que nos é esperado, nós travamos e acabamos tendo dificuldade em se sair desse tipo de situação e em se posicionar em situações inusitadas, fora da nossa zona de conforto. E uma das possibilidades que o psicodrama traz é justamente trabalhar essa espontaneidade. Então, para o Jacob Moreno, a ideia de trabalharmos essa espontaneidade na atuação, na representação dentro do psicodrama, faz com que nós levemos também essa espontaneidade e essa criatividade para o dia a dia, para a nossa vida. E nisso, isso nos favorece a ir no contraponto. Então, por um lado, nós brecamos a espontaneidade para possibilitar um convívio social, mas por outro lado, trabalhando essa espontaneidade dentro do ambiente terapêutico da dramatização, nós conseguimos fazer com que recuperemos parte dessa espontaneidade e criatividade para usar no nosso dia a dia, para usar para as tomadas de decisões necessárias na nossa vida. Por isso também que o psicodrama ele é uma forma terapêutica que você encena, porém não há um roteiro pré-determinado.
Então não há uma determinação de papéis, afinal você estará interpretando você mesmo. Então, para a forma de terapêutica proposta por ele, é uma forma de terapêutica que realmente ela demanda de você uma grande espontaneidade e demanda uma criatividade, porque você tem que improvisar tudo. Então não há um roteiro determinado, você faz o roteiro, você encena. E isso é o que leva também à recuperação, digamos assim, dessa espontaneidade natural que nós temos, porém vamos brecando ela com o passar do tempo para ter um melhor convívio social. O TELE é um outro conceito do psicodrama que ele vem da capacidade de perceber as relações. Então esse TELE é a nossa capacidade de enxergar para além de nós, então enxergar o que ocorre na cena como um todo. E aqui quando nos referimos em cena, entenda-se não como a cena de uma peça teatral apenas, mas sim como as cenas da vida diária. Então eu tenho uma cena dentro da sala de aula quando eu estou estudando, eu tenho uma cena no meu trabalho quando eu estou interagindo com os meus colegas. E nessa cena há elementos, há atores que estão agindo ali. E eu entender essa cena como um todo, ou seja, eu entender o meu papel do outro, entender essa relação é algo importantíssimo para o convívio social, é algo importantíssimo para a compreensão do outro. E isso o Jacob Moreno nos traz como TELE, essa questão de eu poder enxergar o que ocorre naquela cena como um todo e não apenas vivenciar o meu papel ali, mas entender o que cada um está vivenciando naquele momento, ser capaz de se colocar no lugar do outro, que é um outro conceito, que é o conceito de empatia e também é muito utilizado pelo psicodrama, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro e se imaginar o que você sentiria e tentar compreender o que o outro está sentindo naquela situação pela qual ele passa. Sabemos que isso também é muito importante para o convívio social, para as relações, tanto familiares quanto relações de trabalho, entre outros fatores. O coinconsciente é um outro conceito que traz a ideia de conteúdos inconscientes que são comuns a mais pessoas. Eu me sinto tentado aqui a utilizar a palavra inconsciente coletivo, mas lembremos que isso é um conceito da teoria junguiana e não do psicodrama, mas é um grupo de experiências, e também não é o mesmo sentido do inconsciente coletivo, por mais que tenha um faça lembrar o outro, ainda assim o coinconsciente é um grupo de fantasias e desejos inconscientes que são comuns a mais de um indivíduo. Então não necessariamente são comuns a todas as pessoas, a todo mundo, mas em um determinado grupo de pessoas é comum a mais de um indivíduo. E o que o psicodrama traz? Que a partir da encenação, da dramatização, principalmente quando ele é aplicado em grupos, que é para o que ele foi idealizado, posteriormente ele foi adaptado para aplicação individual, mas inicialmente o psicodrama ele tem como finalidade a aplicação em grupo. Quando nós fazemos essa atuação em grupo, há uma possibilidade desse coinconsciente interagir, ou seja, eu tenho a possibilidade de me identificar com o outro na atuação dele, muitas vezes sem nem entender essa identificação, então eu nem sei o porquê que eu estou me identificando com o outro, mas é justamente por esses conteúdos, por essas fantasias, por esses desejos inconscientes que me fazem me identificar com o outro e conseguir entender melhor o que acontece comigo a partir do outro. Então o psicodrama ele também tem muito essa relação interpessoal, essa relação minha com o outro. Então não é à toa que o Jacob Moreno é o primeiro a colocar o conceito de psicoterapia em grupo. Então, porque realmente ele tem essa visão muito da interação social, então é uma visão muito enfática dessa interação entre os indivíduos. Bom, e aí vamos para a matriz de identidade, que é um pouco mais complexa,
que é a forma como o Jacob Moreno ele coloca o desenvolvimento do indivíduo. Então ele cria essa teoria da matriz de identidade para estabelecer como que o indivíduo se forma, como que ele forma a sua personalidade, como que ele se monta de acordo com a sua relação. Então, inicialmente, a matriz de identidade do Moreno, ela se pauta em 5 fases, em 5 tópicos, digamos. São 5 momentos. Posteriormente, ele vai condensar esses 5 momentos iniciais do estudo dele em 3 fases. Então, primeiramente, vamos ver esses 5 momentos que ele estabeleceu de início e depois vamos falar um pouco a respeito de como que ele condensou isso em 3 fases. Então, o primeiro momento seria uma fase de indiferenciação, perdão. Essa fase de indiferenciação é aquela fase, e nós já estamos acostumados a ouvir isso em outras teorias, de que a criança, o bebê, ele não se separa da mãe. Então ele não é uma coisa distinta da mãe. Então ele e a mãe são uma coisa só. E aqui lembramos que mãe é muito mais um conceito do que uma questão de figura feminina. Então a mãe pode ser o pai. Então é um conceito, é uma pessoa que vai suprir as necessidades dessa criança, mas não que necessariamente isso seja obrigatoriamente cumprido pela geradora da criança ou por uma mulher. Pode muito bem ser cumprida essa função por um homem. Enfim, esse momento dessa indiferenciação entre a criança, o bebê, e quem cuida dela, a mãe, ou quem exerce essa função, é essa primeira fase da teoria da matriz de identidade, que é onde essa criança ela precisa de outro sempre, porque só que ela não entende como outro, ela se entende como ela e o mundo uma mesma coisa. Então ela não tem essa noção de eu, ela não tem essa noção de eu sou uma coisa à parte. Enfim, o segundo momento da matriz de identidade desenvolvida pelo Moreno é a atenção no outro, esquecendo-se de si. Então é um momento em que a criança ela presta atenção no outro, porém ela esquece que ela é um indivíduo. Então ela concentra a sua atenção no outro. Por exemplo, aqueles momentos em que a mãe está conversando com o bebê e ele já está desenvolvido a um nível de compreensão mesmo, e não mais apenas reações instintivas, mas naquele momento que ele realmente já consegue identificar a mãe como um outro. E ele interage com essa mãe, mas ele esquece de si. Então nesse momento ele se concentra na mãe, no outro, mas ele próprio não consegue se concentrar no que ele está fazendo ou nas suas ações. E aí também a gente vê algumas cenas comuns assim que nos fazem lembrar dessa questão. Por exemplo, quando você está explicando uma coisa para uma criança, tentando fazer junto com ela algo, ela se concentra em você, no que você está fazendo, mas ela é incapaz de reproduzir ao mesmo tempo. Então nós normalmente olhamos o outro fazendo, nos concentramos no outro. Por exemplo, eu vou fazer um desenho. Então eu olho o outro desenhando e eu ao mesmo tempo já vou traçando os riscos de acordo com o que eu estou identificando do outro. A criança, inicialmente, ela é incapaz de fazer isso. Então, se ela olha o outro desenhando, ela fica concentrada no desenho e ela não consegue reproduzir ao mesmo tempo. Então, geralmente, o que as pessoas fazem quando estão ensinando as crianças nesse momento é fazer e esperar, e isso já é um próximo momento, que é onde ela é capaz de prestar atenção nela e no outro individualmente. Então, ela não é capaz de prestar atenção ainda em ambos ao mesmo tempo, mas ela já é capaz de se concentrar no que o outro está fazendo e voltar a concentração para ela e fazer. Mas ela não consegue se concentrar em dois sujeitos, nela própria e no outro, ao mesmo tempo. Isso só vai vir posteriormente. Então ela na quarta fase, no quarto período dessa inicial desenvolvimento da matriz de identidade, o Moreno ele diz que a criança e o outro, eles coexistem em um mesmo espaço. Então eles são presentes de maneira concomitante. Então é aquele momento em que a gente percebe
que, por exemplo, duas crianças brincam juntas. Elas têm noção de que ambas estão no mesmo espaço e muitas vezes elas estão brincando da mesma coisa. Por exemplo, tem uma criança brincando com um carrinho aqui e a outra criança brincando com um carrinho ali. Mas essa está brincando com o carrinho dela e a outra está brincando com o carrinho dela. E ambas não interagem. Então elas coexistem no mesmo espaço, elas estão presentes ali, elas têm noção uma da outra, mas elas não têm uma interação. Esse seria o quarto período dessa teoria inicial do Moreno. E o quinto seria o momento, que seria o ápice, digamos assim, que é o momento em que há uma troca de papéis. Então, onde já o indivíduo ele se desenvolveu e ele consegue se entender como ele e se colocar no lugar do outro. Então, ele consegue entender o que ele está fazendo, ver o que o outro está fazendo e entender como o outro está fazendo e se colocar no lugar do outro, imaginar minimamente o que o outro sente, o que o outro pensa, como o outro está agindo. E quando ele consegue essa inversão de papéis, consegue realizar essa troca de papéis, seria um momento importante no desenvolvimento do indivíduo, porque a partir desse momento ele consegue também desenvolver de maneira muito mais eficientemente a empatia. Posteriormente, o Moreno ele sintetiza tudo isso em 3 fases básicas do desenvolvimento. Então, a fase do duplo, que seria a fase que é necessário um eco auxiliar para tudo que a criança não consegue. Então, essa fase inicial da indiferenciação, que ele colocou de início, ele posteriormente traduz ela como uma fase que é a fase do duplo. Então, a criança ela precisa de auxílio para tudo que ela não é capaz de fazer. E a segunda fase é a fase do espelho. Então, se mesclam a atenção em si mesma e a atenção no outro. Então, ele já reduz que ele tinha colocado em 2 momentos diferenciados, ele coloca isso em um único momento, que é a fase do espelho, onde a criança ela torna-se capaz desse movimento, de prestar atenção no outro e voltar a atenção para si, prestar atenção no outro e voltar a atenção para si. Porém, nessa segunda fase, ela ainda não é capaz da inversão de papéis, então ela não é capaz de se colocar no lugar do outro, ela é capaz de prestar atenção no outro e prestar atenção em si mesma, mas não entender como o outro vivencia aquele momento, não entender o que o outro está pensando naquele momento, ou ao menos supor o que o outro está pensando nesse momento. Já na terceira fase, que ele chama de fase de inversão, aí sim a criança ela se torna capaz de trocar de papel e dar atenção a ambos. Então ela é capaz de ver, prestar atenção no outro ou nos outros e se colocar no lugar deles. Então ela já começa a ser capaz de estabelecer empatia, ser capaz de entender o que o outro pode estar sentindo ou pensando naquele momento. E aí mudam-se, a gente vê algumas questões disso no desenvolvimento infantil. Quem tem minimamente contato com criança, não precisa ser tão corriqueiro, mas que tem algum contato, percebe, por exemplo, que de início, muitas vezes a pessoa está sentindo dor, está demonstrando dor, e às vezes a criança ela ri, ela brinca como se aquilo não fosse nada. Por quê? Justamente porque nesse momento, essa criança que faz isso, ela ainda está em uma fase que ela não é capaz de se colocar no lugar do outro. Então não é ela que está sentindo a dor, não afeta ela. A partir do momento que ela se desenvolve nessa terceira fase da inversão de papéis, é aquele momento em que a criança vê o outro sentindo dor e sem ninguém falar para ela que isso que o outro está passando por um momento difícil, sem ninguém precisar explicar, ela mesma já consegue se colocar no lugar do outro e consegue, por exemplo, demonstrar alguns sinais de empatia, ou seja, alguns sinais de que eu entendo o que esse outro está sentindo nesse momento. Creio que é isso. Como eu mencionei no começo, não é uma área que eu estude com tanta ênfase, então se eu cometi algum erro na colocação dos conceitos,
Solicito que quem tem um conhecimento maior aí deixe nos comentários, segundo tal autor é isso, isso e isso, obviamente embasado, nada por achismo, porque eu também não estou trazendo aqui nada por achismo. Eu li alguns autores para estar apresentando esses conceitos, mas sempre corremos o risco de fazer uma interpretação talvez que não seja a mais adequada e que não seja a que todos concordem. É isso. Aí, para quem solicitou para se falar mais a respeito do psicodrama, espero que tenha sido de apreço este vídeo. Eu tenho gravado com um pouco menos frequência agora, até mesmo porque o meu tempo não está mais tão abundante quanto já foi. Mas, dentro do possível, sempre estarei trazendo materiais para vocês das mais diferenciadas áreas aí da psicologia e da filosofia. Às vezes, geralmente, enfatizando mais áreas que são mais do meu apreço, mas busco sempre dentro do possível também expandir um pouco até para que eu também conheça outras áreas, porque é difícil você falar, eu não aprecio isso, sem nem mesmo conhecer. Sempre brinco que para mim parece ser quase surreal uma pessoa me falar, por exemplo, que não gosta de comportamental sem ter lido Skinner, ou me falar que psicanálise não presta, não funciona sem ter lido Freud. Para mim isso é simplesmente beira o ridículo uma pessoa afirmar que uma área não presta, ou que não é adequada, ou que não funciona sem ter estudado essa área. Então para mim é sempre importante estar expandindo um pouco os horizontes. É isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos nossos vídeos para ajudar-nos a destacá-los e até o próximo vídeo.